Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. No vídeo de hoje serão traçados alguns paralelos importantes entre a época do advento do Anticristo e a nossa época. É verdade, as conferências nas quais eu estou me baseando, são as conferências do padre Charles Armanjon sobre o fim dos tempos. Elas foram compostas em 1881 e o resumo que fiz, ele simplesmente condensa, compendia aquilo que está escrito nestas conferências. Porém, observe que o que ele disse em 1881 é ainda mais atual na nossa época. E o que ele dizia com verdade naquela época é ainda mais verdadeiro na nossa época. De modo que a gente pode dizer, estamos realmente mais perto. As coisas não mudaram, podemos dizer assim, para mais longe da possibilidade vir a acontecer, mas pelo contrário, aumentou ainda mais as chances de que o que o padre diz aqui nesta conferência venha de fato a efeito. Não podemos duvidar disso. E é realmente impressionante este livro, é impressionante o que ele diz, porque você imagine que ele escreveu tudo isso antes dos judeus ocuparem a proeminência que eles ocupam atualmente, que é muito maior do que aquela que já havia na época dele, antes deles conquistarem Hollywood, que é algo que só aconteceu a partir da década de 60, antes da fundação mesma do Estado de Israel. Então, ele fala aqui sobre Jerusalém, ele fala tudo mais a partir da revelação de Deus. Não havia nenhuma possibilidade imediata, naquela época, de que os judeus se estabelecessem em Jerusalém. E, no entanto, ele já profetiza isto. Na verdade, isto é a profecia católica. E vejam como é verdadeira. Porque os padres da igreja já sabiam que isto iria acontecer no Estado judeu, que depois se desdobraria no Império Global. Eles já sabiam disso. Que nós estamos começando a enxergar. Agora, e não podemos mais negar porque está diante dos nossos olhos. Mas antes eles já sabiam disso. Mas sem mais delongas, vamos diretamente ao texto, porque o texto mesmo contém muita riqueza hoje, não somente os paralelos, mas também entrará em mais detalhes sobre a questão judaica e sobre a perseguição do anticristo. Então, certas nuances que ele apenas tocou até aqui agora serão aprofundadas. Então, é muito importante, preste atenção. Eu não levantarei mais pontos, porque o texto já é longo bastante, não levantarei pontos de revisão no final, mas, por favor, eu exorto a voltar ao texto. Eu disponibilizarei os textos das conferências para serem lidos, estudados, comentados, aprofundados. Então está ali o material, o link está aí, e você pode acessar e se aprofundar ainda mais. Então vamos lá. Continuando a segunda conferência, segunda parte. Se não se pode dizer que após o anticristo, o fim do mundo não virá senão depois de alguns séculos, não se pode dizer o mesmo sobre a grande crise que provocará a sua vinda. Com efeito, se estudarmos por um instante os sinais do tempo presente, veremos que os sintomas ameaçadores de nossa situação política e nossas revoluções, como também o crescimento da população e o incessante aumento do mal, correspondente ao progresso da civilização e às descobertas na ordem material, não podemos falhar em considerar que não falta muito para a vinda do homem, do pecado e dos dias de dissolução preditos por Cristo. A Sagrada Escritura nos oferece três principais características que marcarão o domínio do Anticristo. Ele será o imperador e mestre absoluto do universo. Segundo, ele terá Jerusalém como sua capital. Terceiro,
Ele será tão esperto quanto violento, e a guerra que ele moverá contra os santos será primariamente uma guerra de engano e sedução. Primeiro, o anticristo será o senhor do mundo. É claro que o mundo de hoje está oferecendo todas as condições para que uma tal coisa seja possível. Por um lado, os meios de transporte e comunicação de nossa época permitem que pessoas e ideias se desloquem rapidamente de um extremo ao outro do planeta, ainda mais na nossa época de internet. E avião. Né? Lembre que isto é 1881. Isto vale ainda muito mais para nós. Vejam que impressionante isso. Impressionante. Nos centros comerciais do mundo encontram-se pessoas de diversas raças e com a intensificação do comércio e onipresença da propaganda, as diferenças entre as nações diminuem cada vez mais. Você já ouviu falar de globalização, meu amiguinho? Já ouviu falar de globalização? Ele está falando de globalização em 1881. Entendeu? É isso aí mesmo. Aí você entende como os católicos, como os homens de Deus, eles estão assim, há séculos à frente dos naturalistas, dos liberais e dos ateus. Você vê com muita clareza aqui. Entende? Essa gente, lá no século XIX, esses naturalistas, Leconte e Marx jamais poderiam imaginar coisas assim. E esses homens aqui, já desde o início da igreja, sabiam de tudo isso. Sabiam de tudo isso. Não é novidade para eles, porque quem os informa é Deus mesmo. A verdade em pessoa. Então é aí que está. Mas vamos continuar. Então, vai ter esse fenômeno da globalização. Por outro lado, o desenvolvimento militar, pense que não era a época da bomba atômica, meus amigos. Não era. Não era a época nós já estamos nessa época. Não deixa por menos o aumento do poder bélico e da própria população, que alimenta os exércitos, é outro sinal notório de que um governo mundial não é um ideal remoto. Essas coisas tendem a provocar, cedo ou tarde, o enfraquecimento dos laços nacionais e até mesmo a eventual destruição de muitas nações. No fim, é certo que será estabelecido um império global, ONU, Organização das Nações Unidas. Do ponto de vista moral, qualquer cuidadoso observador dos tempos modernos não pode fugir da convicção de que todas as coisas estão sendo feitas para produzir um ambiente social onde o homem do pecado, combinando toda a perversidade e toda a falsa doutrina de sua época, será produzido espontaneamente e sem esforço, como a tênia que se prolifera em carnes e órgãos gangrenosos. Gerado espontaneamente, veja, ele está dizendo isso, meus amigos, eu enfatizo, em 1881, isso foi antes desta indústria criminosa da pornografia. Isso foi muito antes disto. Isso foi antes de legalização de aborto. Isso foi antes de história de casamento gay. Muito antes. Ele está diagnosticando isso no tempo dele, mas veja, no nosso tempo a coisa é muito mais séria, muito mais grave. Falta pouco para que as pessoas se tornem bestas. Como é que um tempo como o nosso vai gerar santos? Pelo contrário, ele vai gerar o homem iníquo. Pelo andar, né, da carruagem, pelo declive, você percebe a situação moral do mundo hoje está muito pior. Dá até vergonha, porque na época do autor havia, sim, moralidade, muita imoralidade, mas agora, meus amigos, né, olha como as mulheres se vestem, olha como os jovens se comportam, olha como os idosos se comportam na nossa época. Isso perdeu todo o senso. Estamos numa época de loucos e loucos que acham que são normais. Viu? E é esta época, né, que será prenhe do anticristo.
prossigamos. Infelizmente o texto é longo e eu não posso ficar delongando nisso, mas prossigamos. O que pode admirar alguns é a segunda característica, o papel de Jerusalém como sede do governo mundial, não a nós, Padre Armand João, porque nós já sabemos que Israel se estabeleceu como poder político no Oriente Médio e que o Trump já reconheceu como capital oficial de Israel, que os judeus tanto querem. Então já não é tão impossível assim. Não é tão impossível assim. Não é tão de admirar mais na nossa época. Não é. Israel já está politicamente, de facto, na mão dos judeus. Só falta o reconhecimento internacional. E só falta eles conseguirem realmente se consolidar no Oriente Médio e estabelecer o seu imperialismo no Oriente Médio, que é o que eles estão tentando fazer há décadas. Né? E estão cada vez avançando mais. Prossigamos. Como sede do governo mundial, isso aparentemente é uma possibilidade bastante remota. Era. Lembrando que Padre Armand João, que digo eu, escreveu mais de meio século antes da fundação do Estado de Israel. Entretanto, ela não é se nos deixarmos guiar pela boa lógica e inegável evidência. De fato, quando a fé cristã ter finalmente desaparecido do coração dos homens, quando o prazer e o bem-estar terem se tornado os deuses do momento, a atividade humana terá então um único objetivo, o poder do Estado, uma única alavanca e estímulo, a opinião pública. Uma só inspiração e força motriz, esse sustentáculo, essa força motriz, será o ouro. O ouro terá precedência sobre a religião e a moral, tornando-se a base da política e a chave mestra de todas as instituições. Os pontífices e reis serão os financistas. O povo que possuir mais ouro será, em breve, o que exercerá maior controle sobre nós. Não seria uma questão de lógica supor que o abandono de um ideal, que foi a alma da civilização europeia, ou melhor, que esse esforço contínuo e conjunto das nações para expulsá-lo, o cristianismo, para expulsá-lo da sociedade civil, não levaria ao topo seus maiores inimigos? É de admirar? Muito provavelmente que não admire que seja assim. E o que poderia ser uma mera matéria de probabilidade é rapidamente convertido em certeza pelos fatos. A apostasia da sociedade cristã é diretamente proporcional ao avanço e hegemonia cultural dos judeus, o povo que desde os tempos de Cristo, cega e obstinadamente, resiste a nosso Senhor Jesus Cristo e sua Igreja contra toda a evidência das profecias e dos milagres, contra todos os castigos que tal recusa lhes trouxe. O motivo da sobrevivência deste povo e do papel preponderante que ele ocupa nesses nossos tempos tem tudo a ver com o papel que eles desempenharão no fim dos tempos. Ora, diz Padre Armand João, na segunda metade do século XIX, pouco menos de 100 anos depois da Revolução Francesa, faz menos de um século atrás, que esse povo foi emancipado. E qual aluvião que estoura todos os diques, eles já estão no comando dos assuntos humanos. Ontem mesmo noviços da vida civil e política, hoje eles já são dominantes em todos os lugares e nada mais se pode fazer sem eles. Eles subornam e têm à sua disposição as agências da propaganda e os principais órgãos da imprensa. Eles são os credores dos principais estados da Europa. As ferrovias, as grandes invenções, os bancos e teatros pertencem a eles. Eles são a cabeça
do grande movimento socialista que está agitando Rússia, Alemanha e França. Eles governam os principados do Danúbio e têm o voto decisivo nos altos conselhos da maçonaria, dirigindo sua operação e inspiração. Enquanto escrevemos essas linhas, o que é chamado de questão antissemítica está colocando um formidável problema para o Estado, agitando a Alemanha e a Europa Central profundamente. O ponto em questão é o progresso e crescente influência do judaísmo, que, no presente, constitui uma ameaça à civilização, à segurança e à existência dos povos cristãos. A questão está causando séria preocupação em políticos e homens de Estado, mas, uma vez que eles se recusam a deixar-se guiar pela luz do catolicismo e da religião revelada, eles são impotentes na busca de uma verdadeira solução. Para falar somente da Prússia, um cálculo recente estabeleceu que o número de estudantes nas escolas secundárias e superiores nesse império são 87.942 protestantes, 20.147 católicos e 12.371 israelitas. Se reduzirmos isso à cifra proporcional da população, ela deveria ser 79.000 protestantes, 40.000 católicos e 1.800 israelitas. Esta desproporção dá ocasião a grave reflexão. Dos 1.200 estudantes de Direito na Universidade de Berlim, 600 são israelitas. E olha que fazem apenas 6 anos que as portas das magistraturas e serviços públicos foram abertas para os judeus. Se esse avanço continuar, é certo que dentro de 25 anos, 3/4 dos cargos públicos na Alemanha serão ocupados por judeus. É um fato que, no presente, eles já são dominantes nas finanças, na imprensa e estão atuando como um Estado dentro do Estado. O judaísmo é realmente uma fé confessional e doutrina enxertada em uma raça e nacionalidade. Todos os outros povos, franceses, italianos, alemães e espanhóis, se eles viverem por um certo tempo sujeitos ao mesmo governo e forma de administração, se eles forem governados pelas mesmas instituições, não levará muito tempo para que eles se juntem, unam seus interesses, misturem seu sangue e adquiram as mesmas aspirações e espírito patriótico. Já o judeu é inassimilável. Ele está plantado nos outros povos na posição de um inquilino, como disse um famoso escritor, ou, em vez, ele considera a si mesmo como um exilado e cativo no meio das nações. Em vez de uma pátria real, ele tem unicamente uma pátria ideal, a Palestina. Jerusalém é a única cidade pela qual ele anseia. Em seus discursos e escritos, em cada página de seus jornais e revistas, eles manifestam a esperança de que eles nunca cessaram de entreter, reconstruir um novo reino judeu, ou em Jerusalém, ou em seus arredores. Dito e feito. Assim, não é a nacionalidade e o sangue que impedem os judeus de serem assimilados e que os estabelecem em aberta inimizade com os outros povos, mas a religião. Isso é muito importante. Isso não é questão de racismo, não é a raça, mas é a religião judaica a questão. Não a religião de Moisés, que eles abandonaram e que eles já não conhecem senão o nome, mas a sua religião talmúdica, rabínica, uma coleção de absurdos e fábulas confusas, baseadas não no princípio evangélico de amor ao próximo, mas na obrigação de jurar profundo ódio a todos os que não são de seu sangue. Assim,
um axioma reconhecido e elevado por Israel a um nível de doutrina e símbolo revelado é que, cada vez que os considera útil para os seus interesses, um judeu tem o dever de fingir conversão e participar exteriormente nos costumes e práticas de uma religião outra que a sua. Assim, foi descoberto que, no tempo presente, existem judeus na Alemanha que recebem o batismo e aceitam o cristianismo a fim de adquirir terras, conquistar para si títulos de nobreza e obter mais facilmente posições públicas, e que depois colocam essas vantagens em favor do enriquecimento da sinagoga e do empobrecimento dos povos nos quais vivem. Para o judaísmo, durante muito tempo é assim, né? E você pode ver isso nos cristãos novos de Portugal e Espanha, e em muitas outras ocasiões, conversões que na verdade não são verdadeiras, eles continuam praticando o judaísmo, mas apenas aceitam o cristianismo, dão esse falso testemunho, né, para poder promover a causa judaica. E vejam bem, eles não têm mártires, né, neste caso. Não há esta noção que nós temos de dar testemunho, de não mentir sobre o que nós cremos. Para o judeu não há isto. Então veja a imoralidade disso e as consequências disso, né? O perigo que isto para a alma do judeu, que dá falso testemunho, o pecado contra o oitavo mandamento, e para a sociedade que confia na sinceridade dele, que não existe em realidade, né? Então prossigamos. O liberalismo moderno, com seu fútil sentimentalismo e falsos princípios igualitários, tem contribuído mais do que todos os outros erros para produzir essa preponderância e opressora maré de influência judaica que, com boas razões, temem os povos europeus. Como esta maré não foi represada, porque os estados modernos repudiaram o catolicismo, o que nós tivemos foi coisas como a Revolução Russa. Simplesmente isto. Na Idade Média, as nações e príncipes cristãos, iluminados pela Igreja, tinham previsto esse perigo social. Por um lado, eles sabiam que tinham o dever de tolerar os judeus e que era impossível se livrar deles, pois a profecia afirma que eles subsistiriam até o fim dos tempos e que somente assim eles haveriam de retornar para a verdadeira fé. Por outro lado, eles sabiam que não poderiam viver em paz e segurança se eles colocassem irrestrita liberdade a essa raça tão ávida pelo poder. É um fato de experiência que, onde quer que os judeus tenham se estabelecido e predominado, eles se converteram em déspotas e encarniçados tiranos. Aqui, vejam, não é importante salientar isso hoje em dia, não é uma questão de difamação. Vamos dar um exemplo onde é que isso aconteceu. Isso aconteceu na Polônia e foi pior para os judeus, no fim das contas, que houve toda aquela reação do povo e antissemitismo. É uma consequência desse tipo de comportamento inspirado pela religião judaica, que faz a pessoa ser racista ao extremo, desprezar o seu próximo, explorá-lo, né? E daí as pessoas começam a odiar os judeus como uma raça, de uma forma coletiva. Entende? E claro que isso é errado, só que isto faz parte do movimento das coisas. Se você tem uma crença assim, você vai gerar o ódio dos outros povos contra você. E aí acaba gerando essas tragédias para o judaísmo, né, que cercam a história do judaísmo, que em quase todo o povo eles em alguma época foram expulsos, perseguidos e tudo mais, né? A religião católica, ela protegia os judeus disso, cerceando alguns direitos deles, sim, mas por outro lado dando ele paz para poder dirigir os seus negócios tranquilamente, e eles não eram perseguidos. Entende? Então, aí que está a questão, né? E aí você vai dizer, mas em Espanha houve Inquisição. Bom, mas houve Inquisição justamente porque houve abuso. Houve abuso, e isso é documentado, né? A gente sabe. É por isso que, negando-lhes os direitos civis e políticos que eles teriam abusado, e abusaram onde quer que a riqueza os tenha feito mestres, o direito canônico lhes garantia tolerância. Ele cuidava deles de modo que
tivessem paz para executar calmamente suas atividades e assuntos comerciais, sem prejuízo para os cristãos com os quais eles se misturavam. E, mediante essas sábias medidas, os judeus foram por séculos não só protegidos, mas também defendidos contra o ódio universal, o fermento e exasperação de povos incompreensivos. Realmente, quais eram os lugares melhores para os judeus, né? Os lugares mais católicos, havia mais respeito, né? A cegueira judaica havia respeito. É claro que os cristãos vão achar absurdo a interpretação dos judeus e o Talmud absurdo, porque objetivamente é absurdo, mas eles respeitavam, eles toleravam, até porque isso está na profecia, eles vão, pelo menos uma parte desse povo vai perseverar até o final, e depois terá um papel muito importante, e depois inclusive se juntará a nós, graças a Deus. Então é isto. Né? Você viu? O melhor lugar para os judeus é o lugar mais católico, porque os judeus também devem lutar pelo reinado social de Cristo, e não pelo reinado social do anticristo. Tá? Porque o reinado social de Cristo é bom para eles, é um fardo leve e suave. Agora o do anticristo, meu amigo, o bicho vai pegar, inclusive para os judeus. Tal é a questão judaica que neste momento está profundamente agitando a opinião na Prússia, Áustria e Polônia. Sua solução parece carregada com os mais sombrios auspícios. Ora, se nós tomamos Israel como um todo, pondo de lado os homens dessa nação que caíram no racionalismo e descrença, o núcleo da raça judaica não cessou de nutrir a mesma ilusão que nós já indicamos. Ainda esperam por um Messias, que eles continuam entendendo como um conquistador poderoso que subjugará a terra. Mas não muito tempo atrás, um dos mais autoritativos expoentes do Talmud ousou dizer, atenção, quente, um novo messianismo nascerá, uma Jerusalém de uma nova ordem, reverentemente estabelecida entre o Ocidente e o Oriente, deve substituir a dupla cidade dos Césares e dos Papas. Além do mais, é mais do que um fato estabelecido que os crentes ortodoxos têm mantido como seu moto a palavra de ordem, a asserção, uma vez dita por um famoso rabino: Jerusalém ainda é o pivô de nossas esperanças e nossa fé. Ora, é improvável que em uma condição social como a nossa, em que os mais terríveis e inauditos eventos agigantam-se com a rapidez da correnteza e do trovão, possa viver um homem que tire proveito do caos em que nossas revoluções nos lançam, conquiste as massas e ganhe domínio sobre mentes e corações, e que, jurando regenerar a humanidade, entoie um grito de guerra para o qual todos os seus correligionários irão responder, assim obtendo o poder universal, um estupendo domínio sobre mentes e corpos, um domínio aceito entusiasticamente pela universalidade dos povos enganados e seduzidos? Por fim, não creríamos que este homem poderoso e iníquo, que prenderá o mundo com mãos de ferro, de uma indescritível e irrestrito despotismo, e unificará a raça humana pela escravidão das consciências e humilhação dos espíritos, será o personagem retratado e predito por São João como o anticristo, e que ele será o homem que a divina providência desejou usar a fim de desenganar Israel, que primeiramente aclamará como seu Messias e Rei? Aclamará ao anticristo como seu Messias e Rei? Eis aí, meus amigos, é uma bela descrição de uma forte possibilidade, né? Então,
Com certeza, sim, sim, sim. Pode ser que o homem que surja na política daqui a um tempo, né, seja de fato o homem da iniquidade, o homem do pecado, o anticristo. Isso não é impossível. Temos todos os elementos. Temos a tecnologia, temos os meios de transporte, né? Temos uma organização global, temos uma organização internacional, né? Os próprios financistas mesmo, são as cabeças. Temos os judeus tendo uma influência que nunca tiveram antes na história. É uma coisa quase inacreditável o que acontece com os judeus, né? É difícil acreditar que isso é real. O poder que eles têm atualmente, uma coisa sem precedentes, né? É a profecia católica se cumprindo e desenrolando diante dos nossos olhos. Como esse vídeo já ficou suficientemente longo, eu vou encerrar por aqui. Mas nós ainda temos uma parte para tratar, que é a respeito das notas da perseguição do anticristo, que é muito importante. Ele vai mostrar algumas nuances que antes não foram mostradas. E assim nós iremos concluir, com a graça de Deus, esta segunda conferência, que é uma conferência muito rica, muito importante. Então, nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.